Amores, então sejam todos oficialmente muito bem-vindos. Ai, que felicidade! Hoje vamos falar de funil de vendas. E como nós somos aqui dentro do GCN, Grupo de Conexão de Negócios, um grupo de networking, eu faço questão de trazer pessoas aqui comigo para complementar. O Will até, ele que é o nosso professor de hoje, ele fala, Nanda, se apresenta. Então, para quem não me conhece ainda, me chama Nanda Devo, sou consultora e terapeuta financeira, estou aqui com a Doutora Prosperidade, estou aqui com a comunidade do GCN, comunidade da Doutora Prosperidade, para poder servir vocês. Vejam a descrição aqui desse vídeo, vai estar as informações do Will, vai estar as informações da doutora. Funil de vendas, amores. Isso daqui é um gargalo terrível, que poucas empresas, poucos empreendedores eu vi que tem a malícia ali, ó, a intimidade com o funil. Realmente eu vejo vou falar da minha forma, né, uma ignorância bem importante que a gente precisa resolver dentro do nosso negócio. Eu, como doutora Prosperidade, não eu, né, minha empresa, como doutora Prosperidade, estamos aqui para poder entender as habilidades que se requerem para vocês prosperarem e entender funil de vendas é uma coisa muito importante. Dentro aqui do site da Doutora Prosperidade, se vocês clicarem aqui na descrição do vídeo, nós vamos indicar, já trouxe aqui 3 livrinhos, o Will, vamos ver o que ele vai trazer ali do encontro, mas 3 livros interessantes para vocês complementarem esse encontro, tá? Bora vender aqui do Alfredo Soares, trouxe a Bíblia de Vendas, também é bem legal esse material, tem dentro da biblioteca da doutora, você entra lá na biblioteca, compra direto, cai na sua casa o livro físico, e tem esse livro também bem importante, que até parece o Will, né, o Pedro Superti? Ouse Ser Diferente, esse daqui também fala, não parece ser? Parece, né? Vocês estão Parece vendo? mesmo. Parece, ele tá Parece igualzinho. sim, parece sim. Essa forma aqui é a única. Cadê o teu livro? Nossa senhora, nossa, não tem que mudar quase nada. Mas a gente está indicando 3 livros também para complementar esse material. Will, seja muito bem-vindo. Gratidão por você estar aqui, trazer o seu pessoal para cá também, para poder receber essas informações. E pode tacar o play aí, meu amigo. Pode se apresentar também, né? Que daí a minha galera não te conhece. E bora. Bom, gente, boa noite. Agora, oficialmente, boa noite. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, de conhecer cada um de vocês aqui. Muita gente bacana, muitos negócios legais aqui, e muitas boas iniciativas, né? Ananda, obrigado aí pelo espaço dessa aula. Hoje nós vamos falar sobre vendas e eu espero muito contribuir com vocês. Vamos falando então, seguindo aí o roteiro, né? Vamos falar aqui, deixo aqui com vocês algumas literaturas que eu acho que podem fazer a diferença aí no negócio, no dia a dia e na vida de vocês. Tem uma que eu gosto demais, demais, demais. Ela não é só sobre vendas, ela é sobre mindset e é de um grande escritor que eu sou fascinado por ele, que chama Napoleon Hill, e esse livro aqui se chama Quem Pensa Enriquece. Para quem não sabe, esse Napoleon Hill aqui é um escritor centenário, ele entrevistou os maiores empreendedores do mundo da época dele, né? Começou com a família Rockefeller nos Estados Unidos e ele foi entrevistando os maiores empreendedores e tudo que ele conseguiu trazer de insight, ele escreveu vários livros, né? E o Quem Pensa Enriquece é uma dessas literaturas. Eu tenho aqui a Bíblia das Vendas, né? Eu considero isso aqui como a Bíblia das Vendas. Esse aqui é um modelo que nós aplicamos aqui no nosso negócio, que é o Receita Previsível. Esse livro fala aqui sobre como vender nos dias de hoje com previsibilidade e escala. A gente vai falar um pouquinho disso aí também, mas é um livro ali do Aaron Ross, amigo, brother da minha sócia aqui, inclusive. Esse livro começou a ser escrito ali com uma técnica que nasceu dentro da Salesforce, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, e hoje praticamente 95% das empresas de tecnologia utilizam essa metodologia aqui.
E é uma metodologia que nós temos a missão aqui, inclusive, de colocar em outros segmentos, indústria, já estamos colocando, que é um segmento super tradicional, está indo, e funciona muito bem para quem trabalha com vendas complexas, consultivas, né? Vendas consultivas. Eu tenho aqui também um outro muito importante para todo mundo que de alguma forma quer vender, precisa também ler esse livro, Spin Selling. Spin Selling é uma metodologia, né, para se conectar e para extrair as informações mais importantes ali em uma conversa de vendas e dali você extrair também a sua oportunidade comercial ganha. Isso aqui é para quem quer fechar mais vendas, tá, gente? Alcançando a excelência em vendas, Spin Selling, tá? Do autor aqui, Neil Rackham. É esse carinha aqui, para quem quiser anotar, depois eu me cobrem, posso passar aí para vocês. Tem um livro que estava ali também na prateleira da Ananda, na prateleira digital, mas Startup Enxuta, escrito por Eric Ries. Esse aqui é um escritor americano. Ele conta a história da construção de uma startup e o modelo, né, de empresas que crescem muito rápido e alcançam resultados em pouco tempo, né, com escala, sem perder dinheiro. Bom, é isso. Falando de literaturas, é isso, gente. Nós já nos conhecemos, vocês já se apresentaram, eu já vou me apresentar. Mas antes de mais nada, eu queria fazer uma pergunta aqui, uma pergunta e até com base numa afirmação também aqui. Quem aqui vende? Levanta a mão. Tem uma mãozinha aí no seu celular, no seu computador, tem uma mãozinha assim, ó. Quem é que vende? Ó, vende, 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 vende. Quem acha que não vende? Alguém acha? Pode abaixar a mão quem levantou. Pode abaixar a mão, aperta de novo a mãozinha aí que vai sair. Quem acha que não vende? Ó, ali tem Eric, Wesley, Felipe. Legal, temos Terezinha, tá. Bom, gente, eu preciso dar uma notícia para vocês. Para quem tem medo da venda, para quem acha que a venda é um monstrinho aí, né? Falar com pessoas, trazer um negócio para dentro de casa, é complexo, é difícil. Eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Todos vocês vendem de alguma forma, mesmo sem saber, mas vendem. Por exemplo, a Terezinha levantou a mão ali, a Terezinha fez um pitch comercial aqui do negócio dela, sem perceber. Todo mundo aqui falou e fez um pitch comercial. Todo mundo, de alguma forma, se vendeu ou vendeu o seu negócio. Então, por exemplo, sabe onde que a gente aprende a vender e não sabe? Na própria escola. Na escola, nós temos que apresentar trabalhos, né? O tão monstruoso trabalho, né? Quem segura a cartolina e quem fala. Pois é, desde a época da escola, a gente aprende, de alguma forma, a se expor, né? A se expor em ambientes que nos fazem extrair alguma informação, a vender alguma informação. Uma entrevista de emprego, né? Eu acredito que, se não todos, a maioria que já fez uma entrevista de emprego, isso é venda. Você está se vendendo para uma empresa. Então, a venda, ela faz parte, né? Ela faz parte do nosso dia a dia. Não é que ela acontece de vez em quando. A venda acontece todos os dias, praticamente, na vida de todo mundo. A gente só não sabe, a gente só não é consciente, porque ela é tão natural que a gente não é consciente que isso acontece. É como dirigir. A gente não fica pensando, agora eu tenho que passar marcha, agora eu tenho que frear, agora o farol ficou vermelho, vou colocar meu pé no freio e vou frear. Não, isso é natural. É uma condição natural do nosso cérebro. Então, a mesma coisa acontece com as vendas, gente. Bom, dado isso, deixa eu colocar na minha tela aqui, vou apresentar aqui, tá, Nanda? Quando vocês estiverem vendo a minha tela aqui, alguém me sinaliza aí por áudio mesmo, tá? Apareceu. Ótimo. Então tá, hoje nós vamos falar sobre vendas, né? Tem alguns temas aí, o funil, né? Um tema como base principal, mas nós vamos dar um overview sobre vendas e com um foco aí em funil de vendas, que é uma das maiores ferramentas aí que a gente pode utilizar para vender no dia a dia, tá, gente? Bom, falando, tá passando? Passou. Aqui.
Falando um pouco sobre mim, eu sou o Wilander Reis, Will, para ficar mais fácil, né? Como a Nanda já me chamou, algumas pessoas já me conhecem aqui. Sou formado ali, graduado em design digital, muitos anos atrás, gestão pela Embi Morumbi, gestão de marketing pela ISPM. Eu tenho 16 anos de atuação com vendas, sendo elas digitais ou sendo elas físicas, né, complexas, como nos últimos anos eu tenho focado. Tenho mais de 10 anos empreendendo, então eu já venho me colocando aí no mercado de empreendedorismo, na raça, fui aprendendo com quem sabe também, tive alguns bons mentores, né, tenho alguns bons mentores, e que me trouxeram, que me ajudaram nessa caminhada até aqui. Eu já tive 4, 5 negócios, né? Já tive uma fábrica de chocolates, eu já tive 3 software houses, e agora estou como CEO da Aquila, a Aquila Aceleradora Comercial. É uma empresa especializada em acelerar vendas, né? Então, o que a Aquila faz? Ela entende o negócio, ela se aprofunda no negócio, cria com processos, pessoas e tecnologias, que são os nossos pilares, criamos ali máquinas de vendas, o que nós chamamos de máquinas de vendas, né? Nós entramos dentro da empresa, nós estruturamos máquinas de vendas, nós acompanhamos essas máquinas de vendas, né? Levando recrutamento e seleção, acompanhamento, construção de processos, né? Isso daí para empresas, né, que atuam no B2B e trabalham com vendas consultivas, né, vendas que precisam aí de uma atenção, que precisam de um relacionamento, né, não é a venda de tiragem de pedido, por exemplo, um e-commerce, por exemplo, é uma venda de tiragem de pedido, é uma venda que nós chamamos de venda simples, né. Bom, já fui executivo de algumas empresas, passei por como executivo de grandes marcas aqui do Brasil, como PagSeguro, Privalha, Netshoes, Santander e Carrefour, né? De todas essas empresas eu tinha ali, de alguma forma, um envolvimento com a venda e marketing, então sempre fui um profissional de marketing. Atualmente também eu sou board member, né? Eu faço parte do conselho consultivo de algumas empresas. O Networkers é uma delas. Recentemente me tornei um board member, mas agora também faço parte da startup Bannerfy, do Sales Assist, que é uma outra startup, inclusive fundada por mim, e do iPlate, que é uma empresa, é uma startup na área da saúde. Todas são de alguma forma startup ou empresas, né, de serviços aí também. E mentoro algumas pessoas, né, alguns empreendedores que querem colocar o seu negócio num próximo nível, então eu faço, apesar de tudo isso aí, eu deixo um espacinho na minha agenda para ajudar quem precisa dar uma guinada no negócio. E aí eu levo, não é só uma visão de vendas, mas é uma visão com toda essa experiência que eu consegui construir até aqui, uma visão também de negócio, né? Estratégica, planejamento estratégico, até financeiro, enfim. Eu ajudo alguns, quem quer sair também, né? Fazer a tal da... Eu não concordo muito com esse termo, mas acho que vocês vão entender que a transição de carreira, que a gente não faz transição de carreira, a carreira é uma só, né? Nós só passamos por fases dela, mas para quem quer sair do ponto A, chegar até o ponto B, eu também gosto de trazer um pouco dessa minha expertise aí, gente. Se conectem comigo, então eu gosto dessa interação, né? Tá todo mundo muito quieto aí, né? Então gostaria que vocês fossem lá no Instagram agora, bora conseguir seguidores, gente. Vão lá no Instagram, o ilander.reis, ou Ilander Reis, ou às vezes até o Ilander, vocês me acham lá, é um carinha parecido com esse aqui. Já se conectem comigo lá eu vou dar uma série de dicas para vocês aí, não só de vendas, mas sobre negócios também, né? Esse é um pouco do meu dia a dia na rede social.
Tá bom? Pessoal, também quero combinar uma coisa com vocês aqui. Todo mundo tá comigo? Levanta a mão aí quem tá comigo. Levanta a mãozinha aí. Eu quero que vocês interajam, né? Então, podem perguntar, podem não, devem perguntar, né? Eu quero que vocês perguntem, se tiverem dúvidas aí, não vamos deixar nada para trás, tá? Prometo ser breve, não vou me estender muito aí, para nós finalizarmos isso aqui, mas com uma aula de qualidade, tá bom? Bom, gente, quem não tem processo vive apagando incêndio, né? É uma das diretrizes de bastante desses livros que eu mostrei para vocês, mas também uma das coisas que eu mais sigo e defendo aqui é o processo, ele salva vidas. A comunicação e o processo, elas salvam vidas. Por que que eu falo isso, né? Quando a gente fala de funil de vendas, a gente está falando de processos, né? Vendas não é só técnica, vendas é processo, né? É algo que tem começo, meio e fim, e existe um caminho, e esse caminho precisa ser trilhado, né? Eu gostaria de saber aqui, quem daqui, levante a mão, por favor, quem daqui sabe o que é CRM? Levante a mão. Tá, deixa eu ver aqui. Temos 3 aqui. O restante, então, temos aqui 14, 15, 16 pessoas. 3 sabem o que é CRM. O restante eu imagino que ainda não saiba. Eu já vou falar para vocês. Ótimo. Não entendi. Oi, alguém falou alguma coisa? Eu não entendi Quem aqui sabe o que é um CRM? Um CRM. Eu já explico para vocês. CRM é uma abreviação de Customer Relationship Management. É o nomezinho em inglês, a salada de letrinhas, a sopinha de letrinhas ali, gente, mas ela é assim que o mercado funciona, é assim que vocês vão achar as coisas por aí. CRM nada mais é do que uma ferramenta onde você consegue aplicar as suas técnicas e você consegue colocar processos nas suas vendas, além de ser um ponto de registro aí para você não se perder também no seu negócio. Então, isso mostra que se muita gente aqui não conhece sobre CRM, quer dizer que nós temos um bom problema para resolver, né? Quer dizer que não está tendo processo. Quem aqui precisa vender mais, ou quem aqui está pagando incêndio, né? Tipo, vou trazer um termo bem pesado aqui. Quem está vendendo almoço para comer a janta aqui? Tem alguém? Um negócio assim, falando, gente, eu tô aqui numa pegada que eu tenho que vender, senão não vai dar certo. Alguém? Boa, gente. Eu imagino que a maioria, tá, esteja assim, porque isso faz parte de empreender, né? Microempreendedores, ou empreendedores iniciantes, eles passam ali todo negócio passa pelo Vale da Sombra da Morte, que ele dura geralmente 3 anos, tá? E só 40% das empresas sobrevivem. Parabéns para vocês que estão aqui vendo uma forma de sobreviver e de vencer o Vale da Sombra da Morte, que passam por esses 3 primeiros anos. Então, isso faz parte, tá? Bom, vamos lá. Sem mais delongas, sem método, suas vendas vão continuar no improviso. Você vai ter que vender aí do jeito que você acha que está vendendo e que está dando certo. Então, método é muito importante. E aí, vamos falar, antes da gente falar de funil, vamos falar aqui sobre para quem vender, né? Quem aqui tem um... Eu queria que vocês abrissem um áudio aqui, alguém quiser abrir o áudio. Quem aqui sabe me dizer qual é o seu cliente? Alguém quer trazer aí? E não é nem arriscar, tá? É pôr na mesa, porque não tem certo nem errado. E tá aqui para aprender. Bora lá. Alguém sabe falar quem é o cliente? Descrever o cliente? Eu tenho. Bora. Edgar. São pessoas de aproximadamente 50 anos mais, executivos, que têm um patrimônio ao redor de 2 milhões, né, que têm um nível de vida razoável e que precisem proteger os seus bens, seu patrimônio e
também a sua atividade comercial, que está sujeito a riscos, né? Boa, perfeito. Essa é uma característica de um cliente, e é muito importante. Esse é um primeiro passo, inclusive, para um negócio, porque você precisa, se você não sabe para quem você pode vender, como é que você vai chegar nessa pessoa, né? Então, o Edgar trouxe ali algumas características super importantes, e hoje, para a gente chegar lá, nessas características, existem dois tipos de perfis que a gente tem que trabalhar. Um se chama ICP, né? Também sopinha de letrinha, tá, gente? Mas Ideal Customer Profile é o perfil do cliente ideal, né? Primeiro, a gente tem que entender qual é o perfil do cliente ideal. E a persona, né? Ou seja, quem é esse cliente ideal? Então, eu vou trazer as características de uma empresa, que é o ICP, e a persona eu vou trazer as características da pessoa. Quem é a pessoa dentro daquela empresa que eu falo, né? Então, são duas características. Como fazer isso, tá, gente? Pega seus 10 melhores clientes e vem comigo. Vamos pro primeiro passo aqui. Como é que a gente pode conhecer um ICP? Tem um pequeno exercício aqui, né? O ICP, o Ideal Customer Profile, o perfil de cliente ideal, ele sempre vai ter um segmento, né? Qual é o segmento? O segmento é farmácia, é indústria, é varejo, é serviços, que tipo de serviço, que tipo de indústria, que tipo de varejo é esse, é e-commerce, é loja física, né? Qual é o segmento que está alocado o seu cliente? Então, pega aqueles 10, imagina, já vai fazendo esse exercício comigo aí, tá? Imagina aqueles 10 top clientes, seus melhores clientes que você tem. O que eles têm de em comum como segmento? Região. Qual região você pode atuar? Né? O teu serviço é algo físico, às vezes é um pouco mais limitado. Não, você pode trabalhar no digital, legal. Físico, de repente num bairro, de repente numa rua, de repente numa cidade, de repente num estado, de repente até nacionalmente ou internacionalmente. Mas isso precisa estar definido. Aonde está o seu cliente, né? Qual é o faturamento desse cliente? Que empresa, quanto que essa empresa fatura? Estimadamente, tá? Porque esse dado não é público no mercado, mas você precisa ter isso para você. Se o meu serviço custa tanto, quanto é que esse cliente pode pagar para mim, ou quanto é que esse cliente tem que faturar para que eu não seja um peso gigantesco na conta dele? Imagina que a empresa está faturando 10 mil reais e você cobra 7 mil reais por mês do seu cliente. Faz sentido você custar 70% do custo dele? Pode ser que não, pode ser que sim, tem que avaliar. Né? Então, é importante você entender com esses desenhos e essas perguntas, pode ajudar vocês a entenderem o faturamento do cliente, porque muita gente tem dúvida quando chega no faturamento. O tamanho dessa empresa, quantas pessoas tem lá dentro? Quantos funcionários da área que eu quero abordar precisa ter? 1, 5, 10, 15, 20? Qual que é a dor principal que você resolve e que esse cliente tenha? Né? Qual é a dor que esse cliente tem? Né? Vender, gente, é resolver problemas. Né? A primeira coisa, negócios bem-sucedidos são negócios que resolvem, de fato, problemas. Então, faça essa pergunta para você. O que seu negócio está resolvendo? E quem é que tem essa dor? Quem é que tem esse problema que você pode resolver? E o budget. Esse cliente pode pagar o seu serviço, o valor que ele custa? Isso é importante. E aqui embaixo tem um descritivo, né, básico de um ICP. Então, todas essas perguntas, elas compõem, né, uma frase que delimita quem que é o tipo de empresa que você atua. Então, aqui, ó, um exemplo, né, empresas de tecnologia situadas no estado de São Paulo, que faturam acima de 100 mil por mês, possuem pelo menos 3 pessoas na área comercial e não conseguem escalar suas vendas, e disponibilizam até 5 mil reais por mês para resolver o seu problema. Esse aqui é um ICP de uma empresa que eu já tive, né, que vendia consultoria comercial. Então, aqui vai um exemplo para vocês, tá bom? Agora vamos falar de persona.
Alguma dúvida até aqui? Eu tô achando vocês meio quietinhos, tá tudo bem, vocês entenderam? Quem aí tá? Levanta a mão aí, vocês não estão interagindo no áudio, vocês vão interagir com a mãozinha a aula inteira, hein? Levanta a mão aí, quem já consegue desenhar o ICP aqui? Muito bom, muito bom. É isso aí, galera. Vamos lá. Todo tipo de empresa precisa de um ICP, tá, gente? Isso que eu tô falando aqui, não importa o que você venda, você tem um ICP, né? E também uma persona. Gente, o que é uma persona? De fato, é essa pergunta aqui, ó. Quem é? Né? E quem é uma pessoa. Você vai pegar aquele grupo de clientes, você vai entender qual que é o perfil daquelas pessoas que você fala. Mas por que ter uma persona? Porque quando eu conheço com quem eu quero falar, eu consigo falar muito melhor. Eu consigo me comunicar melhor, eu consigo atender as dores de forma certa. Então, tudo vem como base de conhecimento e estruturação para que você faça abordagens muito mais cirúrgicas, né? E a persona é o descritivo de uma pessoa. Então, aqui eu trouxe uma proto-persona, uma persona fake, né? Essa pessoa não existe, essa foto não existe, eu fiz ela pela inteligência artificial, tá? Mas é assim que você precisa representar o seu cliente. Então, nós estamos falando aqui da Carla, né? Ela tem 32 anos, ela é uma empreendedora, né? A profissão dela. Ela fica situada na zona sul de São Paulo e ela tem uma grande dor. Ela está super sobrecarregada com muitas tarefas da empresa dela. Ela não consegue alavancar as vendas dela de jeito nenhum, pois não tem conhecimento técnico, não tem tempo, ela está apagando incêndio ali, como eu mostrei para vocês agora há pouco, né? E aí, a Carla ela tem um perfil muito interessante também. Ela é uma pessoa muito técnica, ela construiu um produto, ela tem um software aqui, um aplicativo, que ela sabe muito bem como fazer o aplicativo, né? Talvez algum de vocês se vejam na posição da Carla aqui. Ela sabe muito bem tecnicamente do produto dela, mas ela não é aquela pessoa que gosta de vender, ela não sabe vender, ela nem quer saber vender, né? Mas ela precisa de vender. Então, por ser uma empreendedora, por ter uma empresa muito pequena, ela tem que, né, de alguma forma, resolver esse problema. E qual o comportamento que ela tem, né? Que lugares que ela está, né? Então, ela usa o WhatsApp para quase tudo, ela valoriza agilidade e bom atendimento. Olha só características que eu preciso saber da Carla para que eu possa conduzir vendas, e não só as vendas, para que eu possa depois atender ela no pós-vendas ali, como o Wesley falou agora há pouco. E sobre a decisão de compra dela, né? Ela sempre busca fornecedores confiáveis para evitar retrabalho no escritório, né? Então, ela valoriza isso, ela olha muito para fornecedores que vêm de uma possível indicação, ou que já tem um site, que já tem um histórico, né? Que não começaram agora, enfim. Ela é uma pessoa que tem um nível de confiança muito alto aí. E a Carla é representada por essa pessoa aqui. Então, quando você for construir a sua persona, dá uma carinha para ela. Vai no Google ali, coloca ali homem, mulher de 32 anos, taranã. Ou para quem já está acostumado com inteligência artificial, vai lá na inteligência artificial, pede para criar, igual eu fiz, a Carla veio de uma inteligência artificial, mas construa isso. Ah, Will, mas isso daí parece meio baboseira. Não, gente. Isso aqui é o arroz com feijão, tá? Das vendas. Isso aqui é a base. Estou passando para vocês aqui, gente, é o básico, tá? A gente não está na aula avançada, estamos começando pelo básico aqui. E aí, vocês, quem aqui já consegue pensar na persona? Alguém já imaginou a persona da sua empresa? Levanta a mão aí. Divino, Ciara, Divino, ou Ciara, ou quem levantou a mão? Alguém quer falar uma possível persona? E tá tudo certo, tá, gente? Aqui a persona é a tua persona, pro teu negócio do jeito que ele precisa. Então, cada negócio tem a sua diferente. Alguém quer trazer uma persona aqui? Vocês estão muito tímidos, gente. Olha, Will, pode falar? Pode, por favor. Então, na empresa onde eu trabalho atendendo ali, a persona não tem, assim,
não dá para a gente definir exatamente uma idade ou exatamente um nicho só, né? Porque como eu trabalho com atendimento de e-commerce, o nicho ele é muito vasto, né? Muito bom, muito boa colocação. Tem vários produtos, né? Tem produtos de beleza, tem eletrodomésticos, eletroeletrônicos, tem utensílios domésticos, tem o nicho ele é muito diverso, né? Aí fica um pouco mais complicado para formar assim uma persona ideal, né? Mas Não fica, não. Eu vou te falar por quê. E é muito boa. Obrigado pela contribuição e foi uma baita de uma pergunta, tá? Eu tenho uma coisa para falar para vocês, tá? Não exagerem, mas o seu negócio pode ter mais de uma persona e mais de um ICP, tá? Então, eu vou trazer, na Aquila aqui nós temos 3 ICPs. Nós temos 3 nichos que nós atuamos. Dentro desses ICPs, eu tenho ali ainda mais 3 personas para cada ICP. Então, são 9 personas. caramba, então dá para ter mais de um. Você pode ter mais de um, né? Então, porque você Legal. tem, tipo, aí, Wesley, você está falando aí de varejo, e eu vou trazer ali um exemplo para você que eu vivenciei na Netshoes lá em 2009. Solange trabalhou comigo lá, ela sabe um pouquinho. Na Netshoes nós tínhamos alguns perfis. Por exemplo, né, lá nós não usávamos nomes, né, e eu trago aqui nome porque é algo que ajuda a realmente personificar o seu cliente. Mas lá nós tínhamos, por exemplo, o comprador compulsivo. Esse era um dos tipos do ICP. Quem que era o comprador compulsivo? Um cliente que tinha entre 25 e 35 anos, residente em qualquer lugar do Brasil, mas muito concentrado em São Paulo, e que era muito sensível a promoções, por exemplo. Eu não vou listar ele inteiro aqui, mas era muito sensível a promoções. Comprador compulsivo, comprador que estressou compra. Então, ele ia muito na emoção. Então, por que é importante eu saber disso? Porque para esse tipo de cliente, eu vou fazer determinado tipo de ação. Eu vou ofertar determinados tipos de produto. Eu vou ofertar um lançamento, eu vou ofertar uma promoção, eu vou ofertar produtos que ele está acostumado a comprar, que ele é mais sensível, porque eu vou olhar o histórico dele. Então, olhando ali para varejo, a gente avança um pouco nesse tipo, mas lá nós tínhamos mais de 22 tipos de persona, tá, gente? Isso daí era um estudo da área de inteligência de negócio muito grande lá dentro. Certo? Dúvidas até aqui, gente? Eu tenho outro. Não, tá. Mandem, que eu gosto de interação. Manda aí. Fala aí, Wesley, depois. Peraí, o Wesley acabou de falar. Vamos interagir ali. Solange, Tá bom. quer falar algo? Não. Então você Tô escapou o áudio aí. tímida. Tá Nil, bom. Nil, tá excelente, tá? Eu tô só ouvindo aqui, tá muito bom. Tá bom, então. Wesley, então manda bala. Então, é que você comentou agora no final sobre olhar o histórico do cliente, né? Por exemplo, se hoje em dia a gente sabe que tem, com a internet, né, dá para a gente poder buscar ali, pelo menos algumas empresas costumam fazer isso, né? Pegar dados na rede da pessoa, por exemplo, de busca que elas fazem, né, no Google, em algum outro site aí de busca. Como é que a gente pode caracterizar isso no cliente? Tem algum método que a gente pode usar para fazer essas buscas assim que seja mais assertivo? Alguma coisa que você indica? Sim. Existe um método muito simples. Cadastro de cliente. O cliente tem que ter o cadastro no seu negócio e você tem que rastrear o que ele compra, né? Então, quando a gente fala de um e-commerce, isso é um pouco mais fácil, né? Porque as plataformas de e-commerce, você não consegue fazer uma compra se você não faz um login. E você não consegue fazer um login se eu não tiver o seu nome, seu endereço, se eu não souber o produto que você está comprando, que você está visitando. Então, falando de varejo e varejo digital, isso é um pouco mais simples, né? Agora, falando de vendas de serviços, por exemplo, ou vendas complexas, nós temos o CRM, né? Que é ali, e o ERP, né? CRM já falei, o ERP é o que administra a tua empresa, é um sistema, é um software que administra o seu negócio. Mas se você tem ali os dados de venda no seu CRM, você tem um histórico, né? Eu sei que o Wesley,
eu registrei no dia 1 de abril de 2022, que o Wesley passou aqui na minha empresa e comprou comigo um lápis, né, branco, não sei, né? Pô, mas eu sei que a cada 3 anos um lápis branco costuma acabar. Vamos fazer uma ação aqui com o Wesley. Deixa eu ligar lá para o Wesley e perguntar como é que está o lote de lápis branco lá, porque eu acho que está na hora de ofertar. Então, você precisa registrar os seus dados, e isso é de extrema importância. Para as vendas, gente, sem CRM não tem área comercial. É muito sério ter um CRM, ou é mais sério ainda não ter um. Mais dúvidas? Alguém quer levantar algum ponto? A Ciara, ela levantou a mão também, não sei se quer falar, minha linda. Pode abrir teu áudio. Então, sobre a questão do persona, aí eu me identifico muito para jovens, que é o direcionamento na mentalidade. Não, e a Ciara tá com a internet bem ruim, né, gente? Tá travando pra vocês? Então, assim, eu me identifico. Ciara, pra mim. Tá, a Ciara tá travando pra mais alguém? Minha Para mim tá linda, travando também. Tá qualquer bom. coisa, escreve no chat, Isso. daí eu consigo ler Eu vou aqui. pedir para Tá você. travando. Escreve no chat, por gentileza, Ciara. Eu quero muito, Tá certo, inclusive, então. entender. Tá, ok. Tá bom, vamos lá. Seguindo em frente, então, gente. Vamos falar de funil de vendas. Alguém aqui sabe o que é um funil de vendas? Alguém aqui já desenhou um funil de vendas? Pode levantar a mão, ó. Terezinha já, legal. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Tá, vamos lá. Bom, para que serve o funil de vendas, né? Que troço de funil é esse aí, né? Que tanto fala, que vai ter aula de funil e tal. Então, gente, vamos lá. Simples assim. Para que serve o funil, né? Ele serve para organizar a nossa área comercial, para eu entender aonde está posicionado o meu cliente em uma jornada de vendas. Então, imagina que tem uma esteira. Essa esteira tem um começo, meio e fim. O seu cliente começa no início da esteira, ele termina aqui no fim dessa esteira. Ela vai tendo vários passos. E o funil, ele é dividido por esses passos. Basicamente é isso. Cada passo, cada etapa, né, ela vai identificando aonde está o seu cliente, em que etapa está o seu cliente e o que você precisa. Te ajuda a fazer, te ajuda a organizar a tua venda para que você possa fazer a abordagem correta no momento correto e fazer a coisa certa com o seu cliente. Então, quando você pré-desenha isso, você pré-visualiza o seu funil, isso pode ajudar muito. Hoje nós vamos falar de um funil básico, tá? Mas que o funil pode ter diversas etapas, mas nós vamos falar de um funil básico. E também, olha aqui, ó, que eu escrevi aqui, ó, ajuda a prever vendas, né? Então, se eu sei quantos clientes entram aqui no início desse funil, na boca do funil, quantos passam pelo meio do funil, e quantos realmente vêm aqui, ó, no fim e viram uma venda, né? Então, imagine que aqui na boca do funil é clientes entrando. Aqui embaixo no funil é clientes, leads entrando, né? Prospecções entrando, possíveis clientes entrando. E aqui embaixo é contratos sendo assinados, né, vendas acontecendo. Quando eu domino o funil, se eu sei que para cada 10 clientes que entram aqui na boca do funil, aqui sai um contrato, eu sei que com 20 clientes, saem 2 contratos. Com 30 clientes, 3 contratos. E isso começa a me dar previsibilidade de vendas, né? Esse livro aqui, ó, vai falar claramente isso que eu estou falando, tá? Isso aqui é com muita propriedade, quem quiser, leia, porque faz muito bem. Vender sem funil é como pescar no escuro, né? Você acha que é daquele jeito, você aborda o cliente naquele momento, e isso pode não, isso vai atrapalhar a sua empresa. Isso é uma certeza, tá? Bom, gente, então vamos falar de, ó, Ananda. Ananda levantou a mão. Não, deixa eu até colocar um ponto aqui. Essa etapa ela é tão séria e o
e o meu trabalho, ele é sobre gestão, né? Então, eu tive que entrar nessa parte de gestão de vendas também. E o quanto o empreendedor, ele não tem intimidade com os números, né, Will? Ainda mais aquele que está iniciando, né? Ainda está no meio, não tem intimidade com os números. E você não ter intimidade com os números, você não consegue ter essa previsibilidade. Eu até ia te perguntar porque esse termo eu não sabia onde que você ia encaixar nessa previsibilidade de receita. Só que essa previsibilidade de receita, eu estava vendo hoje, inclusive, um vídeo de um dos players do mercado nessa parte comercial. Ele falou assim, cara, não adianta você chegar e falar assim, ai, não vendeu nada. Mas qual que é a tua taxa de conversão? Não adianta você falar que não vendeu nada, sendo que você tem 10% de taxa de conversão e daí você falou com 5. Então você tem que falar com os 10 para fechar um. Então, Exato. qual é o teu número, amado? O que o Will está trazendo é qual é o teu número? Será que você não tem esse funil aí? O quanto dentro do seu negócio está escuro? Porque essa informação ela é extremamente relevante e daí fica nesse fluxo de ter que trabalhar para pagar boleto, e daí o Prolabore Cadê, e daí aquela bagunça. Só que assim, essa intimidade com números é taxa de conversão, é CRM, e é impressionante o quanto as pessoas não sabem o que é esse termo. Então, assim, são termos básicos do mercado que, quando a gente vai empreender, a gente empreende pela nossa parte técnica. E daí, você precisa vender para alguma coisa acontecer na sua empresa. Senão não adianta você só ser técnico e não ter um gingado de vendedor. Então, é importante a gente entender esse ponto e só pensem aí e vejam se vocês já têm essa taxa de conversão, já entendem essa parte do funil, porque sem ela Muito não bom. adianta, cara. Muito perfeito, Ananda. Muito boa colocação. E só para complementar um pouquinho dessa provocação que você trouxe para o pessoal aqui, e eu falo isso porque eu conheço muitos empreendedores, né? E aí tem empreendedor que é apaixonado pelo que criou, né? Pelo produto que criou. Mas é um empreendedor que ele é tão bom nisso e ele não quer saber de vender. Eu tenho uma notícia para você, né? Caso você se enquadre nesse perfil. Ou você aprende a vender, né? Ó, tem algumas opções. Ou você aprende a vender e vai para as cabeças e tira, né, a capa da vergonha ou qualquer coisa, qualquer impedimento, quebra essa barreira e faça isso. Ou você paga alguém para fazer isso para você, contrate, não, contrate alguém para fazer isso para você. Isso é muito importante. Ou você tem um sócio que já sabe vender, né? Ninguém constrói nada sozinho, então você pode também ter um sócio. Mas eu quero trazer, complementar essa provocação da Ananda, porque se você não arregaçar as mangas e não ir vender, empresa é um bebê e ele depende encarecidamente de quem cuida dele, né? É isso. Bom, seguindo aqui sobre funil, vamos falar de 3 etapas de funil, né, gente? Então, são 3 etapas básicas, né? Então, a gente vai construir aqui um funil muito básico, mas, por exemplo, tem aqui, inclusive na lousa, aqui, né? Esses dias eu estava falando sobre funil, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas no nosso funil aqui da empresa, né? Mas eu vou falar 3 etapas super básicas. A etapa de atração, de relacionamento e fechamento. Todo funil tem essas, inclusive, né? Então, só para um breve resumo, né? O que é a atração? Chamar a atenção do público certo. É quando você traz, né, aquele público, aquela persona na qual você... Viu como as coisas se encaixam? Aquela persona na qual você desenhou. Por isso que é importante você desenhar a sua persona e ter ela muito clara. Porque você vai se comunicar e vai conseguir fazer conteúdos, né? Vai conseguir, de alguma forma, jogar iscas, né? Para trazer o público certo, né? Quem quer comprar o seu produto com mais facilidade. Aí tem gente que fala, e isso é muito interessante, tá? Sobre persona. Ah, mas o meu persona o que eu vendo pode ser, eu ouço muito isso. O que eu vendo, qualquer um pode comprar, né?
Aí, o que eu vendo aqui hoje, inclusive, se eu colocar em linhas gerais, qualquer um pode comprar. Quem tem dor de venda? Qualquer um que vende, eu posso ajudar. Ponto. Mas não é bem assim, né? Nós temos que colocar os nossos esforços aonde a gente tem resultado mais rápido. Se você quer crescer o seu negócio, coloque esforço, coloque energia onde você vai ter resultado mais rápido. Então, quem que é o público que mais se adere ao seu perfil? Né? Então, de todo mundo que pode comprar de você, quem que é aquele 1%, aqueles 10% ali, aqueles 10 clientes que, pô, aqueles têm algo em comum que se adere aqui, eu vou focar nessa galera. Eu já tenho case, eu já construí histórico, eu tenho pessoas, depoimentos para colocar. Então, é importante vocês fazerem isso. Relacionamento, né? Então, o meio do funil ali, relacionamento, é criar conexão e confiança, né? Então, isso pode ser feito, né, de forma mais humana e também pode ser feito de forma digital, com marketing e tal, né? E o fechamento, que é, quando a Ananda fala ali de taxa de conversão, todo funil tem etapas e cada etapa tem uma taxa de conversão de uma etapa para outra. Então, a etapa 1 para a etapa 2, entra 100, na etapa 1, vem para a etapa 2, 50. Ou seja, eu tenho 50% de taxa de conversão. Dos 50 que tem aqui, vão fechar só 5 aqui. Então, eu tenho ali 10% de taxa de conversão. Ou eu tenho 5% de taxa de conversão de quem entrou aqui dentro, aqui em cima. Esse é um tema, né, que são números, pode ser um pouco mais complexo, mas baseie seu negócio sempre por números e números confiáveis. É importante que vocês entendam como é que funcionam as taxas de conversão. Mas pense sempre que vai entrar X clientes, ou leads, né, possíveis clientes aqui dentro, e vai sair Y os contratos aqui, né? Então, você tem que saber dos tantos que entraram, quantos saíram. É a sua taxa de conversão geral, tá bom? E aí, tem essa frase que encerra isso, cada etapa exige uma abordagem diferente. Então, nós vamos trabalhar isso agora, tá? Então, essa primeira etapa aqui, que é a etapa de entrada no funil, aonde caem os primeiros clientes. Da onde pode vir esses clientes? De vários lugares. Como é que você atrai clientes para a tua empresa, né? Esse aqui é a parte da atração, né? É o nível de consciência, quando você aparece, quando as pessoas entendem que você existe, né? Então, pode ser canais digitais como Instagram, como o próprio Google, como um site, mas podem também ser canais físicos, né? Como loja. Se você tem uma loja física, essa loja também pode atrair o seu cliente. Eventos, né? Quem trabalha aí com vendas mais consultivas, estar em eventos, fazer networking, é uma coisa que é muito importante, se conectar com pessoas e falar do seu negócio, né? Igual nós fizemos aqui há pouco. Aqui, hoje, esse lugar que nós estamos aqui, também pode ser um canal de aquisição de novos clientes. Vocês vão se conectar, daqui podem sair negócios super interessantes, né? Então, canal de aquisição é por qual canal, por qual lugar, né, o seu cliente pode vir. E aí, né, como atrair, né, clientes sem gastar muito? Queria trazer essa dica aqui, né? Vai para o mais barato. Você tem que ir sempre do mais barato para o mais caro, né? Mas também do mais eficiente. Não adianta ser só barato. Tem que funcionar, né? Mas você pode começar postando conteúdos no Instagram, no WhatsApp, participando de grupos, né? Não temos um grupo aqui, né? A comunidade CGN, então, um grupo ali que pode acontecer algum tipo de prospecção, né? Pode acontecer conexões ali. Instagram, cria ali um Instagram, se você não quer colocar o teu rosto, tua imagem, crie formas que você de expor o seu produto, o seu serviço, se conecte com os seus possíveis clientes. Isso também pode ser um canal super simples de aquisição. Aqui são canais gratuitos. Você não vai pagar nada para estar nesses dois lugares. Talvez um Google, você pague um Google Ads, né? A loja, uma baita estrutura física, site tem que manter no ar, enfim. Peça indicações, gente, né? Então, poxa, não sei como chegar no cliente. 70% de chances a mais quando alguém indica, quando há uma triangulação, né? Quando eu peço para alguém que eu conheço indicar uma terceira pessoa. Quando há essa triangulação, aumenta em 70% mais a minha chance de vender. Então, indicações, né? Conexões entre pessoas é uma forma muito boa de vender, né?
Use grupos, como falei, eventos locais, eventos de networking, né? Para quem está aqui em São Paulo, quiser participar, já fica aqui também o convite do Networkers, né? Todo mês nós temos encontro ali na Faria Lima com empreendedores de todos os tamanhos, do pequeno ao grande, né? Um dos maiores grupos de networking aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo. Todos estão convidados. Depois a Ananda pode dar mais informações, eu posso dar mais informações, mas é um baita lugar. Eu já fiz negócios, eu já fiz sócios no Networkers, né? Então, vejam bem, né? E só para vocês saberem, já saiu até casamento lá do Networkers. Essa eu não Não, já sabia. saiu casamento de lá. Já compra até um relacionamento, né? Pô, tá mais efetivo que o Tinder. Rapaz, Pois Will. é, gente, pois é. É um lugar bom de conexão. Ô, Will, só um ponto. Fica à vontade. Aí que você está falando é bem importante, e eu aqui liderando o GCN, essa comunidade tão linda, maravilhosa, né? Eu fico vendo também como que as pessoas funcionam nesse lugar de prospecção, e eu vejo que as pessoas não sabem aproveitar o networking. Então, assim, dá para eu falo, cara, nunca falei de casamento, você pode encontrar, né, a sua esposa, seu cônjuge aqui dentro, mas essa parte de amigos, essa parte de parceiros, essa parte de sócios, o pessoal só foca em cliente. Então, isso eu acho um erro bem importante. E outra coisa que eu vejo nessa parte de atrair para essa boca, né, do funil, a responsabilidade é nossa como empreendedor. Então, isso daí, que nem o Will está falando, ele é um processo, esse processo está instalado, ele é claro, porque um dos erros que eu vejo aqui dentro tem pessoas que só disparam campanha, fica com o braço cruzado lá e assim, reclamando que não veio ninguém. Mas essa parte da conexão, de você entender esse perfil, porque quando a gente fala de uma persona, da Carla, de 32 anos, que mora não sei aonde, isso daí eu vou chamar de uma entidade. Ele é um arquétipo. Não é a Carla que tem 32 anos, se vier alguém de 33, você vai recusar. Mas Exato, você tá. ter a clareza dessas personas para você entender, porque essa persona com o seu negócio, ela tem que ter o quê? Resultado. E muitos não conseguem vender porque não faz o match, porque não consegue se aproximar e não faz questão de se aproximar e não entende como se aproxima. Então, dentro do GCN, o que a gente está colocando de uma forma mais incisiva? Fazer RCN, que é reunião de conexão e networking. Separa um a um e conversa. E fala, tá, Will, deixa eu entender você. O que você precisa? Porque ali pode ser desenvolvido produto, pode ser desenvolvido ideias, pode ser desenvolvido parcerias e abrir o leque de uma forma muito mais expansiva. Então, aqui o GCN, ele está só fazendo um merchanzinho aqui, querendo ou não, né, básico, que eu nem faço, vocês veem que eu só que menos divulga ali, né? Só que menos divulga ali. Mas entendam como fazer networking e trazer e vir para campo para esse processo aqui, ele é muito importante. Porque a partir do momento que eu também me coloquei a estar em outros ambientes de networking, como o do Wallace, que eu conheci o Will, você vai estendendo a sua empresa num raio e vai conseguir ter, que nem o Will falou, uma maior taxa de conversão, porque a indicação ela vai levar o nível ali, normal. Então, a gente precisa entender esses mecanismos e saber usar, não usar um grupo de networking como um panfletário, como um jornal, que você vai lá colocar o teu negócio e pronto, acabou. Vai muito além disso. E até falando, aprofundando isso para o WhatsApp, gente, eu participo de alguns grupos e sabe quais são os que eu menos interajo? Os que a galera fica o dia inteiro postando o que faz ali. Porque vira paisagem. Todo dia a pessoa vai lá e posta mesmo, ó, eu vendo isso, eu vendo aquilo. Não é relevante esse tipo de conexão para mim, né? O que valor que você consegue entregar para alguém? A conexão, ela tem que ter um fundo de intencionalidade, mas ela primeiro precisa gerar valor.
né? Não seja interesseiro, seja interessante, né? Quem não é interessante, eu não quero conversa com quem não é interessante. E imagino que ninguém aqui queira, né? Patrícia, por favor. Patrícia? Nossa, agora vocês tocaram num assunto que, olha, eu concordo absolutamente com gênero, número e grau, cara. Eu participo de muitos grupos de networking, né? Então, para quem ainda não tinha chegado aí quando eu me apresentei, eu trabalho com organização de eventos de negócios, né? Os meus eventos são presenciais em São Paulo. Então, eu tenho muitos grupos de networking. Até a Nanda me chamou um dia aí, a Nanda, que eu tinha saído de um dos grupos, né? Me perguntando, pô, por que que você saiu, tudo? Caramba, eu participo de muitos grupos e eu não estava vendo o Valor. propósito. O propósito. O grupo não estava respeitando os objetivos. Tá? Então, os participantes não estavam respeitando os objetivos, eu não estava vendo o retorno e acabei saindo, tá? Porque, assim, participar de grupos, para mim, é ter retorno, assim, tem que ter uma mão de via dupla, sabe? Eu não vou participar só para fazer número. Assim também como no meu grupo, eu não coloco lá gente só para nossa, tem mais de 840 participantes. Não, cara, eu não quero número, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Eu quero qualidade, não adianta ter 840 e tantos participantes pô, e nem um décimo fechar negócio. Aí não adianta, né? Então, eu vejo muito isso, principalmente quando as pessoas ficam copiando e colando, aí que eu percebo que realmente a pessoa não está nem lendo o que acontece, a pessoa não leu nem a descrição do grupo, ela não sabe nem do que se trata, fica mandando coisas nada a ver, sabe, sem sentido. E não respondem o que o administrador está pedindo, sabe? Às vezes o administrador está pedindo lá para responder uma enquete, está pedindo para a gente, suspende aí um pouquinho as apresentações, vamos aqui focar num evento que está para acontecer, vamos votar nisso aqui e tal. Pô, tem gente lá que não está nem lê, não lê. Simplesmente manda assim, massivamente, só divulgação. Divulgação sem sentido, meu. Aí, Patrícia, vira paisagem, né? O que deveria, quando eu falo vira paisagem, passa despercebido. Tem grupos que passa despercebido, porque é tanta gente que posta, né? E aí acaba não tendo sentido. É isso, gente. Muita gente, muita gente. Você vê, olha, se você afunilar aí, pega o grupo e enxuga. Você vai ver quantas pessoas de fato lá estão afim de levar a sério, estão afim de pegar na mão e falar, tamo junto aí, tô nesse mesmo propósito, compartilho do mesmo objetivo e tamo junto. Cara, se você afunilar lá, se você enxugar, putz, você vai tirar mais a metade, com certeza. Olha, não tenho a menor dúvida em todos os grupos que eu participo. E eu saio mesmo. Se eu não vejo nada de interessante, se eu não vejo que não está me retornando nada de útil, só lá para ficar na minha caixa de entrada um monte de número, um monte de mensagem lá que eu não li. Na hora que eu vou abrir o grupo, não tem nada de bom, pô, eu saio, cara. Eu saio, porque o nosso tempo é muito precioso. É isso que eu ia complementar. O nosso maior ativo é o tempo e ele é finito, né? Então a gente tem que tomar cuidado mesmo. Muito bom, obrigado, Paty, pela contribuição, viu? Eu também penso bem próximo a você. Vamos lá, gente. Relacionamento. Valeu. Relacionamento, né? Aqui a gente vai para uma segunda camada do meio desse funil aqui, que é a aproximação desse cliente. Então, vamos lá, primeira camada. O cliente tomou consciência, ele sabe que você existe. Agora, a gente tem que chegar perto. E quem não é visto não é lembrado. Então, primeiro, primeiro, o importante é mostrar que você existe, né? Para quem precisa, né? Para quem precisa. E agora, aproximação. Quem não conversa não vende, né? Então é isso. Por isso que estar nos grupos de networking é importante. Então, manda mensagem para a pessoa, cria uma aproximação saudável, né? Com propósito, seja interessante, não interesseiro.
Pergunta, tenta entender a dor desse cliente, porque tem muita gente que quer vender sem saber se a pessoa quer comprar. E se a pessoa não tem dor, se está bem resolvida com isso, né? Não se trata, vendas não se trata só de ofertar, né? É ofertar o produto certo para a pessoa certa, né? É resolver problema. Se a pessoa não tem o problema que você está resolvendo, nem adianta se conectar com ela. Responda rápido. Responda rápido. A Ananda falou assim, tem muita gente que acaba mandando, eu vejo pessoas mandando publicações e disparando mensagens aí para 100, 200, 300 pessoas, não sabe o que acontece. Ainda tem um problema pior aqui, né? Que as pessoas que disparam a comunicação e quando chega um cliente, a pessoa responde 1, 2, 3 dias depois, 4 horas depois, 1 hora depois. Vou dar um dado para vocês. A cada 1 minuto, reduz 10% a chance de você vender, tá? 1 minuto, estou falando de 1 minuto. Tá? Hoje a gente está numa geração, daqui a pouco isso vai reduzir, tá, gente? A gente está numa geração cada vez mais rápida, né? 1 minuto é muito precioso. Então, caiu um cliente aí no teu WhatsApp, no teu telefone, não atendeu, esperou meia hora, esperou 1 hora, esperou 2 horas, perdeu. O concorrente veio e atendeu mais rápido. Bora lá, Wesley. Cara, isso aí que você está falando agora é muito pontual, porque assim, eu como trabalho com atendimento ali, né, principalmente fazendo pós-vendas, mas também atendendo pré-venda, tem cliente que entra em contato ali para saber alguma informação do produto, alguma informação de descrição de produto, algo do tipo. E assim, nós temos uma regra lá de que não pode passar 1 minuto, não pode passar 30 segundos da primeira interação, 30 segundos da primeira interação, e não pode deixar um cliente sem resposta durante 1 minuto e meio, 2 minutos. Olha isso. Que número impressionante. Sinal, pelo volume Exato, de porque clientes que vocês assim, têm lá. é de imediato, porque senão a pessoa perde interesse, a pessoa simplesmente vai fazer outra coisa, porque às vezes a pessoa ela tá mexendo pelo celular, ela tá atarefada no dia ali, ela tira aquele tempinho rápido para poder resolver. Aí, meu, se ela tá tentando contato ali naquela hora e não tiver um retorno imediato, nossa, ela vai picar o pé. É isso, é isso. E responda, né? Responda rápido, vírgula, responda com exclamação. Responda, gente. O cliente perguntou, responde. Eu já vi. Essa semana eu indiquei um cliente para um parceiro nosso e a pessoa demorou 3 dias para responder o cliente. Eu indiquei outro, ele fechou no outro dia. No outro dia. Perdeu uma venda. Uma venda de... E é uma venda interessante, uma venda de 12 mil reais. Tá? Então, uma baita de uma venda. O parceiro perdeu porque o que é prioridade do teu negócio, né? É aí que tá. Mostra interesse real, né? Ou seja, vá para uma conversa, busca saber sobre o cliente. Todo mundo gosta de falar do seu negócio, ou de si mesmo, né? Então, busca saber, mostra interesse. E com boas perguntas, você vai extrair as melhores respostas para saber se aquele cliente, se aquele possível cliente, se aquele lead, realmente ele é quente ou não para o seu negócio, né? Então, relacionamento é o que transforma curiosos em compradores, né? Essa é uma frase, eu joguei umas frases boas de efeito aí, né? Bom, gente, e aqui, por último, na etapa do funil aqui, nós viemos pro mais quente, né? Para venda. Aqui é o momento que eu fecho contrato, que eu realmente assino com o cliente. E vender é escutar e resolver, né? Eu acabei de falar isso. Então, faça boas perguntas, não seja o que sai falando, né? Primeiro entenda com quem você está falando, se ele tem a dor, se o seu produto resolve a dor dele, e depois apresente seu produto, né? Faça um diagnóstico. Primeira coisa, faz diagnóstico do seu cliente. Quer saber se você consegue vender para ele? Diagnóstico. Crie perguntas, sempre antes, vai sempre preparado para uma reunião. Toda reunião, gente, eu vou com as perguntas prontas. Eu estudo o cliente, eu estudo a empresa, e eu vou com perguntas prontas. Eu faço pergunta, o cliente vai me respondendo, eu vou anotando, eu vou construindo a minha venda no meio da venda. Ô, Will, me Oi, tira uma dúvida. Quando você fala que você estuda a empresa, quais seriam os passos que você faz? vamos lá.
primeira coisa, né? Depende, vou trazer para o meu negócio, para o meu business, tá? Então, para nós aqui da Aquila, é importante que esse cliente tenha, por exemplo, uma maturidade mínima digital. Então, se esse cliente não tem um site, é bem provável que ele está um pouco mais imaturo, mas eu vou, obviamente, ver outras coisas. O cliente tem um LinkedIn, para nós é importante. Quem trabalha com venda ou tem conhecimento mínimo sobre venda, no B2B, sabe que LinkedIn é uma ferramenta importante, né? Tem site, CNPJ existe, eu vou lá na Receita Federal, vou buscar o CNPJ, quero saber com quem que eu estou lidando, né? Eu vou buscando vários fatores. Se tem LinkedIn, quem são as pessoas do LinkedIn? Aí eu vou lá no LinkedIn, olho o perfil da empresa, vejo quem são as pessoas que trabalham, vejo se tem equipe comercial, vejo quantas pessoas são, eu começo a construir o perfil antes da reunião. No site, se ele tem um bom posicionamento no site, se o site dele é agradável, né? Se a pessoa já vende bem, já é maduro, o site vai ter um quesito mínimo visual ali, atraente, né? Então, eu tento entender o quão profunda é essa empresa comercialmente, e dali eu começo a ter hipóteses, que tipos de produto eu posso ofertar para ela. Se é uma estruturação, se é uma empresa que já tem um comercial grande, é um treinamento. Se é uma empresa que tem pouco time, eu posso levar um recrutamento e seleção da área comercial. Então, eu começo a entender e já caracterizar perguntas que induzam algum tipo de produto. Mas sempre eu vou lá, eu faço um estudo, eu faço um dossiê, e eu vou contar um segredinho para vocês aqui. Quem quiser, depois eu posso ajudar, tá? Eu fui ali no ChatGPT e eu criei um GPT, eu criei um agente ali, e eu instruí esse agente. Quando eu jogo o link de um site, ele já vai fazer um monte de pesquisa. Ele já vai buscar na Receita Federal, tudo isso que eu falei para vocês. Ele vai entrar no LinkedIn, em todos os lugares, e ele vai me dar um dossiê daquela empresa. E ainda vai me recomendar, ó, esse que você poderia ofertar tal produto, esse tal produto, esse tal produto, essa pergunta você poderia... Tudo que eu fazia antes manualmente, agora, ó, GPT-2. Pego todas essas informações e coloco lá no meu CRM, para quando eu for fazer a reunião com o meu cliente, eu abro o meu CRM aqui e começo a anotar. As minhas reuniões são todas com o CRM aberto. Quanto mais o meu CRM está enriquecido de informações, muito melhor eu vou fazer essa venda, porque eu vou ter informações relevantes que daqui uma semana, 2, 3, um mês, um ano, eu vou saber o que eu falei no dia de ontem com o cliente. Então, é muito importante o CRM. Ananda? Ô, Will, quando você fala de CRM para pequenos negócios, empreendedores, consultores, terapeutas, o que que você indica? Vou chegar ali, mas eu tenho alguns, tá? Tem tem uns bens para vocês aí, gente, no fim. Uns bônus, mas eu vou falar de ferramentas ali que também é muito importante. Ó, vamos lá. Então, vender, escutar, resolver. Confirme esse interesse no cliente. Vê se o cliente tem interesse ali realmente no teu negócio. É importante que você... Aí, gente, aqui tem algumas coisas importantes, né? Então, por exemplo, escopo do seu projeto, escopo do que você vai vender para o cliente, a descrição daquilo que você está entregando. Deixe isso bem claro. É uma dica muito bônus e muito importante aqui. Porque se às vezes você vende A e entrega menos A, né? Você vende 1 mais 2 mais 3 e só entrega até o mais 2. E aí o cliente, ou você não deixa muito claro o que é o mais 3, aí você fala para o cliente assim, ó, meu carro corre a 100 por hora. Aí tá achando que seu carro é 2.0, mas você não falou que o motor dele era 1.0, que para chegar no 100 por hora ele vai ter que queimar muita gasolina, vai ter que esfolar o motor. Então, quanto mais detalhes no que você vai entregar, menos problemas você vai ter lá no pós-venda, risco de processo que você reduz, enfim. Aqui eu já estou saindo um pouco da venda, estou entrando mais no empreendedorismo, mas, gente, se atentem a isso, porque isso é um problema muito comum nas empresas. Eric, manda lá, meu irmão. Eric, você levantou a mão, quer falar alguma coisa? Will, eu queria assim, eu tenho uma dificuldade na venda que né, quando a gente começa esse primeiro contato com o cliente e ele pergunta sobre o preço. Lógico que eu tenho, né, vários planos, mas eu tenho dificuldade às vezes em informar o preço e o cliente já recusar O que você vende nessa mesmo? abordagem.
que você vende mesmo, Eric? Eu vendo serviço de BPO financeiro. BPO consultoria. financeiro, legal. Cara, vamos lá. Se o cliente, é muito importante que você saiba conduzir a reunião para que você informe o preço no momento certo, né? E numa primeira reunião, pode ser que faça sentido você informar o preço, e pode ser que não faça sentido. Então, o que eu faço aqui, tá? Eu construí produtos com preços base já. Eu já tenho base de preço para tudo que eu entrego aqui. Tem cliente que encaixa eu subir um pouquinho o preço, porque o cliente tem mais capacidade de pagamento, e tem cliente que, cara, eu quero ganhar portfólio, então às vezes eu tenho que queimar um pouquinho de margem para eu fechar aquela venda. Então, se eu sentir que faz sentido para falar para o cliente na primeira, eu já falo assim, ó, vou te dar uma base. Por que que eu falo, né? A primeira coisa, que é uma das coisas mais importantes, né? Vocês vão ver que é um pouco difícil de tirar essa informação, mas essa pergunta não tem nada de errado com ela, mas qual que é o teu budget? Quanto de dinheiro que você tem para você investir num projeto que pode transformar a sua área comercial e fazer você vender mais? No seu caso, quanto que você imagina investir para que eu deixe seu financeiro redondo e você não tenha mais surpresas, né? E acaba saindo no prejuízo, ou não, ou deixe passar uma conta, BPO vai muito na operação, né? Deixe passar uma conta ali despercebida, e daqui a pouco você vai ver se o nome da tua empresa está no Serasa, né? Vai ter que piorar bem, sei lá, né? Tem abordagens e abordagens. Mas é importante você fazer essa pergunta. Se o cliente insiste para falar o preço, você dá uma noção, fala assim, ó, vou te dar uma base. Minha base é essa. Faz sentido? E aí já manda na sequência. Faz sentido para você? Porque, cara, se não fizer sentido também, esse cliente não é para você, cara. Se você cobra 10 pau e o cliente só consegue pagar 2, o que você vai fazer? Você vai derrubar teu preço de 10 para 2, queimar tudo isso de margem, a não ser que você tenha margem para isso? Cara, geralmente não faz sentido. Então, eu geralmente, a minha lógica aqui eu tenho uma reunião, que é uma reunião de diagnóstico, né, para entender o modelo do cliente, e eu já falo, ó, essa reunião aqui vai ser para entender o teu modelo de negócio e entender se eu consigo e como eu consigo te ajudar. Depois disso, eu vou trazer uma composição de preço, uma apresentação mais profunda do meu trabalho, um segundo papo. Tudo bem? Tudo bem, Eric? Ah, tudo bem, Will. Então tá. Então vamos lá, vamos começar o diagnóstico? O diagnóstico tem que ser rápido, tá, gente? 30 minutos, no máximo 40 minutos ali, tá? Depois você vai para uma reunião de aprofundamento, já com precificação aí, provando e mostrando o teu valor. Então, Eric, deu para entender aí? Sim, ficou claro. Boa. Ficou claro. Obrigado. Nada. Gente, confirma interesse, mostra o benefício, que eu acabei de falar, mostra o benefício, não só o preço. Na verdade, é primeiro o benefício, depois o preço. Tanto que a minha lógica de apresentação comercial eu falo um pouco da empresa, conto ali, né, invisto muito tempo mostrando o que eu entrego, e lá no fim, no slide que eu vou falar de preço, eu vou revisar tudo o que eu falei. Ó, então eu falei disso, a gente vai entregar aquilo, isso, tudo isso aqui vai custar esse tanto aqui. Tá? E aí tem a gatilho de pagamento. Ah, pô, mas tá caro. Não, eu facilito, eu divido. Né? Eu te dou um desconto se você pagar à vista. Eu te dou um desconto se você fechar até tal dia. Né? Então, leve gatilhos ali para te ajudar no fechamento de venda, né? Às vezes o cliente só precisa de uma resposta clara e segura, né? Passar segurança na venda é muitíssimo importante, mas isso vai ficar para uma próxima rodada. Faça roleplay, que é simulação. Treina com alguém que você conhece, um ambiente seguro que você pode errar bem, mas simula o cliente chato, o cliente legal, o cliente que critica, o cliente que sabe mais que você, o cliente perdido. Vai ter uma série de situações, gente. Tá? Bom, fechando aqui a parte das etapas do funil. Funil sem complicação, né? Então, você não precisa de uma ferramenta cara. Então, indo aqui, Ananda, para a tua pergunta das ferramentas, você tem desde a ferramenta super gratuita, simples e básica, até as ferramentas mais robustas e complexas. Ninguém precisa pagar muito caro por CRM, tá? E os grandes CRMs ainda têm funcionalidades gratuitas que vocês podem testar. Tem uma ferramentinha super simples, se chama Trello, né? Gravem esse nome, anotem esse nome.
você customiza. O Trello é um Kanban, são colunas que você tem ali cards, né? E cada card pode ser um negócio, você pode passar. Ali, aqui tem um exemplo, tá? Então, um cliente interessado passou da coluna interessado, vai para conversando. Da coluna conversando, pronto para fechar. E você vai e anota, gente, anotem tudo o que vocês falam com o cliente de vocês. Essas informações são ouro. Copia o que você conversou ali no WhatsApp, cola lá dentro do Trello, cola dentro do seu CRM. O Trello pode virar um CRM, para quem não conhece, é uma ferramenta muito usada aí para várias coisas, gestão de projetos e tal, e pode ser de gestão de vendas. Mas, pode falar, Nanda. Essa parte do Trello eu posso até abrir, é a ferramenta que eu uso com os clientes para Legal. gestão, e daí eu posso até abrir para mostrar para vocês como que é, que muita gente não usa, tá? Daí na sequência eu posso abrir aqui para... Olha aí, já tem até um depoimento ali, a Nanda tá me ensinando Trello, muito bom. Hoje eu montei o funil da Fátima. Aí, você pode fazer um funil no Nosso, Trello. E aí, é gente, legal mostrar. e aí tem ferramentas próprias de venda. O Trello, ele é um Frankenstein, você transforma ele no que você quiser, porque você cria as suas coisas do seu jeito ali. E tem ferramentas que já são próprias, já tem um funil pré-estabelecido ali, e que vão ter algumas coisas mais robustas que o Trello não tem. Por exemplo, tem ferramenta que você pode, por exemplo, criar regras. Então, por exemplo, né, para eu sair do interessado e ir para o conversando, eu quero que alguém da minha equipe sempre preencha o nome do contato, o telefone do contato, o e-mail do contato. Se você não fizer isso, quando ele tentar jogar para o conversando, vai travar e vai falar, ó, preenche. Quanto mais preenchido está o seu CRM, você pode ter certeza, você vai vender melhor. Vai vender melhor, isso é garantido, tem estatística que fala sobre isso, tá? E aí tem algumas ferramentas, a Plumes, o Agendor, o HubSpot, aqui são 3, mas de milhares, tá, gente? Isso aqui tem para dar de pau, tem todo canto aí CRM. Mas estou falando 3 aqui que eu conheço, que eu represento, inclusive, que eu tenho parceria, são ferramentas muito boas, né? E todas elas têm ali ou uma versão gratuita ou dias de teste que você pode fazer. Ah, quanto é que custa mais ou menos uma ferramenta, um CRM aí? Então, gente, tem CRM a partir de R$50 por usuário. Então, Plumes aqui, 65, 59, alguma coisa assim, você já tem ali no Plumes, no Agendor, com inteligência artificial, com ajuda para você vender mais, com consultor que vai te ajudar a configurar. Então, até umas ferramentas muito mais robustas. O HubSpot é uma ferramenta que tem uma versão gratuita, mas ela é uma das ferramentas mais completas do mercado, se você pagar. Que é uma Ferrari aqui. Ô, Will, me tira uma dúvida. Claro. Quando você fala dessas ferramentas, é sobre produto ou serviço? Porque, por exemplo, se eu estou vendendo a minha mentoria, as minhas palestras, eu consigo também usar essas ferramentas? Você Como consegue, divulgação? você deve usar essas ferramentas. Deve. Todo negócio, se você está no e-commerce, você vende varejo, você consegue ter um sistema de controle de vendas ali, um CRM, sempre é importante você utilizar. Esse daqui, gente, é o coração comercial da empresa de vocês. E lembrem, o comercial é a boca. O dinheiro chega aqui. Se você não investe no teu comercial, você não está investindo no crescimento do teu negócio. Se o teu negócio não crescer, é vantajoso para você, repense se você quer ter um negócio, né? Vendas deveria ser uma prioridade em muitos negócios aí. Leoa, olha que nome diferente. Leoa Plus é uma pessoa? Leoa Plus é uma pessoa ou é uma ferramenta ou uma empresa? Me conta aí, Leoa, fale. É uma empresa. Ah, boa. E quem é a pessoa que está por trás dessa empresa, gente? A Madá Modas, Madalena. Madalena, por favor, fale aí. Esse CRN, a gente compra ele ou consegue ele aonde? Na farmácia. Na internet. Não, Eu vou mostrar para vocês aqui. esse é o CRM do médico. Ô, Will, fecha a tua tela. Só descompartilha a aqui. tela, que eu vou mostrar aqui rapidinho, porque essa parte, que nem eu falei, né? Cara, eu não vejo o pessoal estruturado.
Descompartilha a tua tela um pouquinho daí para nós. Peraí. Ananda, eu tenho aqui mais uns 3 slides, tá? E aí depois eu já libero o Não, só pessoal. para encaixar, senão desencaixa do teu conteúdo aí Bom, também. pega E o contexto aí. acaba. A Leoa perguntou, então, Madá, né? Você vendo o que mesmo, Melinda? Eu vendo roupas. Eu trabalho com moda, eu sou costureira, mas eu quero vender meu curso de costura. Então você é costureira, né? Então você Sim. trabalha com serviços. Ótimo. Eu dou aula de costura e eu vendo roupa. Eu trabalho com costura há mais de 20 anos. Muito legal. Geralmente, quando você trabalha com produtos, tem sistemas de venda na parte de frente de caixa que você consegue controlar de uma forma fácil com sistemas operacionais. Daí você consegue verificar, quantas garrafas eu vendi. Agora, na parte de prestação de serviço, que é o que a Solange perguntou, o Trello super cabe num primeiro momento, tá? Amores, então é o seguinte, ó, o Trello, ele é uma ferramenta gratuita, mas tem a versão dele paga. Eu abri um rapidinho só para vocês verem como que ele funciona, que nem o Will falou, é um Frankenstein. Você monta o que você quiser. Isso tem a dualidade da moeda, né? Tem a versão sombra que o pessoal monta tudo zoado, gera um monte de duplicidade e daí não consegue andar com o Trello. O Trello, inclusive, é uma das coisas que eu ensino aqui para sistema de gestão, e daí eu monto junto com o cliente. Eu tenho meu acompanhamento QCA aqui, que eu vou organizando toda a casa, vida pessoal e vida profissional. E a parte da estrutura da empresa, a parte de gestão de marketing, gestão de comercial, gestão de clientes, 3 pontinhos. Mas a gente está aqui falando de vendas, então deixa eu aproveitar até a brecha do Will para mostrar para vocês, tá? A cara do Trello, para quem não conhece, uma ferramenta bem consolidada no mercado e bem antiga já. Eu trabalho desde a primeira empresa, lá em 2011, eu já conheci o Trello e comecei a usar. Agora que eu uso para tudo dentro do meu negócio. Mas é o seguinte, se você digitar lá www.trello.com, Estou mandando o link aqui. Estou mandando o link. você já acha o Trello, tá? Achou o Trello, se cadastra com o teu Gmail ou faz o teu login, gratuito. Aqui, amados, vocês vão ter o quê? Vocês vão ter, deixa eu ver se aqui, ó, quadros. Vocês podem até ter num e-mail, num login, até 10 quadros, tá? Então, o que a gente está vendo aqui é um quadro do Trello. Gestão comercial. Você pode pôr o nome, gestão comercial. Coloquei aqui bem de boa, né? O que é legal, você coloca o nome que fizer sentido aí para você. Por exemplo, eu estou aqui com a cliente Fátima. Estruturei isso daqui dentro da empresa dela, que ela é palestrante, escritora de livros, tem a sua mentoria e tem a comunidade dela também, que ela vai jogar ali dentro do grupo do GCN, tá? Então, a gente separou pessoas aqui para a Fátima prospectar. Aqui, ele tem essas colunas. Então, nessa coluna, você vai arrastando aqui o lead para... É o funil, só que é um funil do lado, né, Will? Sim. Vê se eu tô conseguindo até chegar na tua linguagem aí, Sim. pra gente... Isso aí, o composto disso tudo aí, é que aí tá em colunas, tá, gente? Mas imagine que isso daí, na vertical, vira um funil, né? Aqui, ó, Então, o funilzinho. as etapas do funil, isso. Exato. Então, por exemplo, eu tô aqui com a Solange, para prospectar. Solange Ferreira. Lógico, eu não consigo mandar uma mensagem para Solange do Trello, do WhatsApp, tá? Então, entendam só até onde cada ferramenta vai. Mas aqui, eu posso, por exemplo, estou colocando só um exemplo aqui, colocar o telefone da Solange. Aqui eu já sei de cara qual que é o telefone dela e com quem que eu estou falando e onde que ela está no funil. Se eu entro no cartão, isso aqui se chama cartão. Aqui é o que o Will falou, eu guardo toda a memória. Então, o que que eu vejo? Cara, a memória não pode, amados, estar no WhatsApp. Se o WhatsApp bugou, perdeu tudo, e daí? Ele tem que estar num sistema único.
Então, esse que eu vejo que é o erro. O que a Fátima falou para mim? Deixa eu tentar achar a Fátima aqui, no meu WhatsApp. Daí fica aquele negócio de rolar dedo e cadê a Fátima, cadê a mensagem? Ou seja, aqui vocês podem guardar todo o histórico. Então, assim, ó, falei hoje com a Solange e ofereci o meu acompanhamento QCA. Ele criou um registro do que aconteceu com esse cliente, com esse potencial lead. Aqui, ele vai gerar uma memória de tempo, isso também é importante. Mandei a proposta para a Solange, criei, digamos, um PDF aqui, um PDF de proposta. Eu posso colocar aqui em adicionar arquivo, tá? Então, eu pego o papel, a proposta e coloco aqui. Falei com a Solange hoje, dia 26/8. Eu coloco a data. Eu que falei, doutora Prosperidade. Mas digamos que a Wesley seja da minha equipe. O Wesley, ele pode estar conectado aqui e a gente pode colocar o Wesley aqui e ver ele andando dentro da empresa. Isso daí também que é uma dificuldade nossa de delegar essa parte comercial. Então, consigo olhar eu e o Wesley dentro desse sistema do Trello sem custo nenhum. Checklist. Eu posso criar um checklist do meu processo de venda. É o que o Will falou. Cara, isso aqui é muito forte. Isso aqui, cara, se fizer isso aqui, entendeu? Você Só isso que a Ananda está mostrando, gente, já resolve um problemão. E é importante, isso que ela está falando, quanto mais detalhes, detalhes nunca são demais para vendas, porque isso vai te ajudar. A gente volta ali daqui a pouco no meu slide, mas o mais importante é que você não esqueça do que foi feito, só que não confie na sua mente, por mais que ela não costume te falhar, mas só para vocês terem noção, eu falo com mais de 300 pessoas por mês, como é que eu vou lembrar daqui, vamos dizer que eu começo esse mês falando com 300 pessoas, mês que vem 300, no outro mês, em 3 meses falei com 900, será que eu vou lembrar de tudo que eu falei com quase 1.000 pessoas daqui a um ano? Não vai dar para lembrar. Então, se não é o CRM, eu já desisti de eu tentar lembrar. Eu vou no CRM, eu bato o olho ali, lembro e já retomo. Não dá. E daí aqui o que acontece? Você passa outro lugar de profissionalismo para o teu cliente. Fátima, eu falei com você dia 6/8, às 10 horas da noite. Você me disse isso e a gente ficou de resolver XYZ. Então, aqui, o que o Will está trazendo? Processo. O processo, dentro do Trello, ele pode ser resolvido através do checklist. Esse checklist, ele é copiável. Ó, por exemplo, ó, processo de venda. Digamos, eu coloco o nome e daí eu falo, ó, já fiz isso com a Fátima, com a Solange. Aqui eu vejo, puxa, só falta uma etapa. Então, eu consigo verificar o quanto eu já consegui resolver de processo de passos com o cliente. Enviei a proposta para a Solange. Agora eu vou aguardar retorno. Eu jogo ela, eu só arrasto. E daí isso aqui tudo é mexível e você fica na memória. Até que ela chegou aqui e virou cliente. Então, esse arrasta do funil de uma forma prática, simples, para você que está começando, para você que está continuando, você que está querendo desistir já, você que está querendo desistir de empreender, não, calma, respira, faz a jornada aqui do GCN, entendeu? E vamos mapear tudo para poder ter dados, ter métricas, porque além de taxa de conversão, que é uma das taxas que a gente colocou aqui, que o Will colocou aqui, existe o CAC, que é custo de aquisição do cliente. Você sabe teu CAC, amado? Entendeu? Você sabe quem é CAC? Não vem falar que não sabe quem é CAC, entendeu? E assim, entender todas essas letras aí, para conseguir melhorar, porque se você, amado, não sabe tua taxa de conversão, não sabe teu CAC, não sabe nada, você não consegue melhorar, porque você não tem métrica. Então, precisa de métrica. Outro ponto, vou colocar só aqui a Fátima, por exemplo, né? Coloquei a Fátima.
aqui no enviar proposta para Fátima. Se eu clico em checklist, ele tem o... Olha o que eu fiz agora. Olha aqui. Processo de venda. Eu consigo grudar o checklist do passo a passo que eu criei. Boa. E daí aqui ele fica, para os próximos. Então, Boa. isso daqui, fora que ali, só para colocar até, Will, tem etiqueta. Se você pega etiqueta e coloca aqui, esse daqui é o meu. Eu nunca ensinei isso, tá, Will? Só estou trazendo aqui para aula para aproveitar aqui o... Boa, não, manda bala. Acompanhamento QCA, que é um dos meus produtos. Eu posso marcar ele, isso daqui eu rastreio. Amados, olha aqui. Eu criei uma etiqueta, acompanhamento QCA. Posso criar outra etiqueta, que eu tenho outra seção aqui. Que nem a Solange falou, vende isso, isso e aquilo. Seção MCO, consulta MCO. Então, para a Fátima, eu ofereci a seção MCO, o acompanhamento QCA. Ela me deve tanto, ainda tem tanto de parcela para pagar, eu posso fazer em checklist, eu posso criar o que eu quiser aqui e funciona. É só você arrumar essa estrutura. Se você está aqui, eu não ensino venda, não foco nesse lugar, mas se você quiser estruturar isso, estou aqui também para poder te ajudar a fazer um processo de estruturação dentro do Trello, nessa parte de venda, aproveitar a energia do Will de vendedor aqui. Estou aproveitando a energia aqui. Mas o que é legal? Aqui, amados, depois, digamos que só tenho 2 clientes, tá bom. Mas vai pegar a Solange, que tem, sei lá, 300 contatos e joga tudo para o Trello em 2 dias. O que ela vai fazer? A gente consegue filtrar aqui. Então, puxa, para quem que eu ofereci a sessão MCO? Só para Fátima. Olá, Solange, amada. Tá vendo aqui? Eu consigo filtrar e ver para quem oferecer e ver todas essas minhas métricas de número. Eu consigo achar o número aqui. Puxa, eu ofereci tantas MCO no mês. Ciara, respondendo aí sua pergunta, é o primeiro, eu mandei alguns ali, clica naquele primeiro link que você já vai chegar no Trello. E aí, que nuvem daí, tá, Ciara? Vamos continuar aqui, então, para a gente encerrar. Eu sei que é bom, mas eu vou dar só uma visão aqui, gente, também, do que é de um outro CRM. Esse aqui é um CRM. Esse aqui foi feito para vendas, tá? Então, só para vocês entenderem ali o que é um pipeline, vou trazer aqui um exemplo aqui de parcerias que eu tenho aqui. Isso aqui eu criei um funil de parcerias que nós temos aqui na empresa, e eu também tenho etapas aqui, né? Eu não preencho tudo aqui, porque parceria é um pré-requisito diferente de vendas, mas, por exemplo, dentro aqui de uma etapa isso aqui é meu funil, tá? Para parcerias. Então, ele tem a entrada, a qualificação desse parceiro, se ele é um parceiro que eu considero qualificado para estar no nosso processo aqui ou não, a validação dessa parceria e o contrato, que é aqui que eu faço assinatura de contrato. Quando eu venho aqui, eu já tenho coisas pré-estabelecidas, tipo valor, se é o PIS é valor à vista ou se é valor recorrente mensal, quem que é a empresa, eu posso cadastrar uma empresa aqui, eu posso cadastrar um contato, isso aqui é um negócio, né? Aí eu tenho atividades, eu posso criar atividades aqui, tem vários tipos de atividades, para ele me lembrar, ligação, conexão no LinkedIn, e-mail, lembrete, enfim, aí tem milhares de coisas. Isso aqui eu quero só mostrar para você, acompanhamento de e-mail, você manda um e-mail, você pode escrever um e-mail por dentro da ferramenta, e ele vai rastrear, se a pessoa abriu o e-mail, eu vou saber que ela abriu, isso é importante para alguns tipos de negócio, tá? Posso fazer uma assinatura de contrato por aqui, enfim, tem várias coisas. Isso aqui quero abrir para vocês uma ferramenta, ele tem também, né, quando a gente fala de conversão, né, então ele tem aqui taxas de conversão, então ele me ajuda, isso aqui é todo o funil, né, MQL, SQL, entrada, conexão, mapeamento de cenário, qualificado, aí são detalhes, né, são nomenclaturas aqui que talvez vocês não vão entender, mas eu tenho aqui, isso aqui é o nosso funil, eu tenho tudo isso aqui de funil. Então imagina, 28 na entrada, 28 na conexão, 17 no mapeamento,
Soma tudo isso aqui. Eu vou saber lidar com isso aqui de cabeça? Não. Tem que estar aqui no CRM, tem que estar muito bem anotado. Eu vou mostrar rapidamente o que é uma anotação. Como é que eu trato isso aqui em um funil de vendas aqui do comercial. Vou pegar aqui o Leadercraft, tá? Olha só, importante, tá? Eu vou etapa por etapa, eu nunca pulo da entrada para o mapeamento. Inclusive, eu criei isso uma regra aqui, para lá na visão de funil eu ter todas as etapas mapeadas. Aí você consegue saber sua taxa de conversão. Mas olha aqui minhas notas. Ó, tudo sobre o cliente, o CNPJ, a sede, onde fica a sede, qual que é o site, o LinkedIn da empresa, o Instagram, se tiver. Isso aqui é IA que gerou para mim, tá? Se está ativo, o conteúdo dele, que tipo de conteúdo, qual que é o segmento e modelo do negócio, a estrutura operacional, uma fábrica de 42 mil metros quadrados, sendo 12 mil construídos. Tudo isso aqui pode servir ou não de insumo para uma reunião. Então, eu já deixo aqui dentro do meu CRM registrado, porque o meu próximo passo, ó, reunião agendada. Então, hoje esse cliente entrou, hoje eu já agendei uma reunião com ele. Quando eu entrar na reunião, olha só, tenho perguntas estratégicas que podem ser feitas, um diagnóstico, pontos fortes e fracos, o que eu posso ofertar para a empresa, sabe? Ó, isso aqui, ó, minha conversa com ele no WhatsApp, tá aqui, ó. Falei com o cliente aqui, passou e-mail e tal, eu liguei depois para ele, complementei, ele passou e-mail de outras pessoas do time. Tudo, qualquer interação que eu tenho com o cliente está registrada devidamente. Se eu ligar para o cliente, eu desligo a ligação, vou no meu CRM e anoto, porque eu não posso esquecer. Ah, de repente o Bruno falou para mim que ia ser pai essa semana. Pô, uma informação importante. Daqui uma semana, duas, pô, mandar um brinde para ele, um negócio para o filho dele, uma lembrança, né? Vamos fazer um relacionamento. Lembra do meio do funil? Relacionamento. O Bruno está no meio do meu funil. Esse é o momento do Bruno, né? Da onde veio o Bruno? Google Ads, ó. A gente investe em tráfego aqui, o Bruno veio do Google Ads aqui para gente, né? Então, voltando aqui, tá, gente? É só mostrar para vocês um outro tipo de ferramenta para vocês terem noção ali do que são ferramentas próprias de CRM e que é o Trello também, que é uma forma aí que legal que a Ananda já usa o Trello, então a gente casou bastante com isso aqui, né? Mas o mais importante é não confiar na memória. Não confie na memória. Anote, registre tudo. Isso aqui vai fazer muita diferença para o seu negócio. Vamos lá, já estamos indo para o final, tá, gente? Dificuldades mais comuns, né? Onde os microempreendedores geralmente travam, gente. Não sabe com quem falar. Ou seja, volta lá na persona, determine, CP, persona. Falam só de preço, né? Você já começa abordando, ó, só barato, eu custa isso, ó, baratinho pro seu negócio aí. Isso aqui pode matar, tá? Então, você tem que gerar valor primeiro e depois falar de preço. Esquece de retomar as conversas. No CRM tem um negócio legal. Você cria tarefas, atividades que vai te gerar lembretes, né? E aí essas tarefas vão te ajudar a falar ali para que você não esqueça, né? Perdem vendas por falta de acompanhamento. Sabe o que eu não fecho no meu computador nunca? É 365 dias no ano aberto o meu CRM. Eu tô com vocês aqui, o CRM tem 4 abas de CRM aberto aqui. Isso aqui eu não fecho nunca, gente. Meu computador não desliga com o CRM. Por quê? Porque todo dia é dia de olhar a minha oportunidade. Como é que eu vou vender hoje? Como é que eu vou vender amanhã? Como é que foi a venda de ontem? Quem é que tá para fechar um negócio? Vocês viram o tanto de gente que eu tô tratando ali? Isso porque eu dei uma enxugada essa semana aqui no CRM, fiz uma limpa nele. Solução, funil simples e rotina de vendas. Ó, dei 3 passos simples para vocês ali, vocês podem colocar esses 3 passos, com certeza funciona. A Ananda mostrou alguns ali muito legais também que vocês podem utilizar. Vocês podem buscar referência no Google, modelos de funil para varejo, modelos de funil para mentoria, modelos de funil para costureira, né? Então, vocês podem ter modelo de funil que vocês podem pegar e criar o de vocês aí. Tem um bônus aqui para vocês, gente. Falei que tinha surpresas. Eu quero que vocês escaneiem. E eu fiz isso aqui. Eu criei um software para essa aula, né? Eu gosto bastante de tecnologia. Vocês já devem ter percebido. Eu criei um software para essa aula. E vocês vão conseguir criar a persona de vocês, um material para a persona de vocês ali. Tá? Então, eu vou só abrir aqui para vocês, né? Quem não conseguir abrir aí, avisa que a gente dá um jeito aqui, tá? Deixa eu pegar aqui.
Ó, quem quiser me acompanhar aí. Esse aqui, ó, desenhe seu ICP. Eu criei isso aqui. Isso aqui é uma ferramenta. Quem quiser, né? Vai lá que eu vou criar o seu ICP para você rapidinho. Você vai fazer um cadastrinho aqui com os teus dados, falar quem é você, o tamanho da sua empresa, óbvio, né? Eu preciso saber se você está na minha persona ou não. Aqui tem um resumo de quem sou eu, o que é um ICP, por que é importante o ICP, um pouco do que eu falei na aula. E aqui você vai preencher aqui algumas perguntinhas, né? Então, você vai trazer aqui, dar um próximo, enfim. Lá no fim, não vou dar muito spoiler, não. Lá no fim, você vai ter um resultado, vai ser um relatório, um PDF para você, inclusive. Você pode ali, com 10, 15 minutos, aí você consegue ter a sua persona, tá? Depois eu criei esse software, dentro dele eu vou fazer ele um app maior aí, vai ter ICP, vou te ajudar a precificar seu produto, vai ter um monte de coisa aí, mas sigam com esse. Quem não pegou aqui, escaneia esse QR Code, salva este QR Code, porque você vai precisar dele, e compartilha aí com quem vocês quiserem. Isso aqui não é restrito a essa aula não, tá? Ele é de graça, e aproveita que, por enquanto, ele é de graça. Daqui a pouco eu vou cobrar isso aqui. Então, usem e abusem da ferramenta. Ô, Tá Will, bom? a Oi, Patrícia falou que não conseguiu acessar aí pelo celular. Patrícia. Depois a gente joga no grupo ali também, né? Tá bom, Será que mando, dá pra mando. jogar no grupo? Mando o link lá no grupo e passo para vocês, tá bom? Apaguei lá no grupo. Pessoal, vocês gostaram da aula? Obrigado, né, pelo tempo de vocês, chegamos ao fim, obrigado pelo tempo de vocês. Estão aqui os meus contatos, meu e-mail pessoal, e aqui o meu Instagram. Se você não se conectou ali no começo, essa é a hora, dá tempo ainda. Me sigam lá para bastante dicas. Eu quero, tudo que eu faço, eu meço. Se não medir, não valeu a pena. Então, eu gostaria que vocês me dessem um NPS. Sabe o que é isso? Net Promoter Score. Eu quero medir o quanto vocês gostaram. E eu queria que vocês me dessem aqui, escrevessem aqui no chat uma nota para essa aula, de 1 a 10. Por favor, coloquem aqui 1, 2, 3, simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me dê uma nota aqui, por favor. Isso é muito importante para que eu entenda e tenha um termômetro do que a gente fez aqui hoje. Boa, 10, 10, 10, ó. Ô, louco, gente, tá tão bom assim. 10 é muita coisa. 10, boa. Mandem aí, gente. Temos 14 pessoas aqui. Por favor, preciso que vocês ajudem aqui, contribuam. 100? Ô, louco, Ciara. Eu não consigo escrever, mas é 10. Tá bom, obrigado, Leoa Plus. Linda, venha mais vezes, amor. Bom, muito bom. Sempre que vocês me convidarem, eu estarei aqui. Ai, que Tá lindo. bom, gente. Então, assim, depois fiquem à vontade. Aqui estão os meus contatos. Eu vou colocar meu WhatsApp aqui também. 550507. Se vocês precisarem de alguma coisa, de alguma ajuda, precisarem de ajuda aí para crescer o negócio de vocês, vamos ver como que eu consigo ajudar vocês aí, mas espero muito que essa aula tenha realmente gerado valor para vocês aí. Espero que vocês implementem, né? E não deixem para implementar isso daqui a um mês. Não empurra, gente. A cada uma informação relevante para vocês. Em um mês, 30 dias que vocês aprenderam, se você não implementar, não ensinar alguém ou não fazer isso acontecer na sua vida, 90% do conteúdo foi jogado fora. Ou seja, nós ficamos aqui 2 horas e pouquinho. Faça esse tempo, que é tão precioso, valer a pena. Ele não vai valer a pena se você não aplicar. Então, aproveita que tá fresco, né? Leva esse conteúdo, pega as suas anotações e faça acontecer hoje ainda, se der, amanhã. Mas não deixa passar dessa semana, não, porque esse conteúdo vai se perder aos poucos e você não vai... Se você não colocar em prática, você não fez valer teu tempo aqui. Beleza, galera? Ananda, obrigado demais pelo seu tempo. Obrigado, pessoal.
Obrigado Obrigada, demais aí por amor. vocês. Espero que eu tenha contribuído demais para o negócio de vocês. Ananda, é com você, assume o palco aí. Valeu. Amores, então, que nem o Will falou, né? Vamos, vejam o que já dá para ser aplicado no agora. Então, tem ferramentas pagas no mercado. A gente mostrou essa sugestão aí do Trello, que é uma que super funciona. Entendam que saber trabalhar esse cliente é uma questão de sua única e exclusiva dedicação. E esse processo aí, eu até tinha erguido a mão aqui no meio da aula do Will para falar, às vezes a gente tem um bloqueio de venda, de você é insistente, você é incisivo, todo vendedor é chato. Gente, o vendedor, ele é a pessoa que faz o rolê acontecer, que movimenta o dinheiro. Então, se a gente não entender a importância do vendedor, a gente cria separação e julgamento e naturalmente não entra naquele lugar. Então, vendedor é treino. Não esperem achar que esse lugar de vendedor, não nasci com o dom. Acho tão interessante quando as pessoas falam assim, não tenho dom de vender. Não, amado, se Deus não te deu o dom, corre atrás para você fazer esse dom, porque é treino, é processo, é gestão, é organização, é ir para o ringue e fazer o balangudão acontecer. Aqui dentro da Doutora Prosperidade, eu criei um ringue. E quem não está indo para o ringue, está marcando, comendo mosca. Vocês estão entendendo? O ringue é aqui desde esse momento. Por isso que eu faço um encontro híbrido de... Eu faço um encontro híbrido de fazer o pitch. Cara, quantas pessoas têm uma agilidade de fazer o pitch? É treino. É treino. Venda é treino. Às vezes você pode vender para o cara que você foi comprar pão. Mas não, a gente fica com um monte de julgamento. Um monte de julgamento. Entendam que vendedor é luz no mundo. Ele que faz o dinheiro acontecer. Ele que faz as empresas crescerem. Então, é importante você se colocar nesse lugar e não fugir desse lugar. E quando se colocar nesse lugar, pelo amor de Deus, se organiza. Porque o que eu vi já, Will, de gente ensinando venda e não tendo um pingo de organização, vou te contar. Por quê? Porque a venda, ele querendo ou não, ele tem um perfil? Tem um perfil. De ser expansivo, ir para a rua e entendeu? Bater de porta em porta. O perfil do organizador tem que sentar com a bunda ali na cadeira e baixar dado. Então, amado, isso é treino. Isso é treino, isso é entender o porquê, o motivo que você está fazendo, amado. Entendam que nada acontece se no seu negócio, se uma venda não acontece. E vamos lá. E quantas vendas você deixou aí no meio do flow da tua desordem? Louca, entendeu? Não deixem informação no WhatsApp. Já demos hoje vários sistemas aí de gestão. Ache o teu, entendeu? Comece a controlar tudo isso, respeita o cliente. E outra, por exemplo, hoje eu falei com uma cliente que eu falei com ela há 1 mês e meio atrás. Ela falou, Ananda, no final do mês de agosto, me chame. E eu fui lá, oi, daí? Vou fechar a venda? Lógico que eu vou. Por quê? Tá ali o contato, o dia que ela me pediu para eu chamar ela, organizadinho. Então, às vezes, a gente perde faturamento, perde dinheiro, perde venda, porque não tem uma base de apoio. Então, amados, vamos aproveitar a energia aqui desse encontro, já fazer o negócio acontecer. Até estou empolgado, eu quero terminar essa aula e ficar aqui, terminando de arrumar minhas copy, entendeu? Arrumem o processo de vocês, se conectem com o Will,
vejam aí o negócio dele. Se precisar instalar processo de venda, me chamem também, vamos instalar, vamos fazer o negócio acontecer para prosperar. Se você não se inscreveu no canal do YouTube da doutora, por favor, se inscreva. A gente tem mais... Cara, daqui a pouco a gente já vai ter 150 horas de aula. Tem aula de tudo quanto é coisa, networking, psiquiatra, yoga do riso, barra de axis, entendeu? Organização, IA, tecnologia. A gente está fazendo um universo, uma galáxia aqui de informação para vocês. Vai lá, pega a aula que mais faz sentido, começa a estudar, vamos se engajar aqui dentro. Entrem na comunidade do GCN, da doutora, que ainda não faz parte, cada uma está com sua energia, está com sua entidade, bem bonitinha. Amanhã eu vou dar aula na comunidade da doutora, sobre dinheiro. Vamos fazer o negócio acontecer. Muito obrigado por cada um, Wesley, Fátima, Ciara, obrigado por ter vindo, Terezinha, obrigado por ter vindo, Amada, ai, Divino, Leoa, maravilhosa, Patrícia, Eric, Will, gratidão pela tua vida, meu irmão, tamo junto, vamos construir parceria aí, vamos seguindo aos poucos, bora lá. Pega teus livros, coloca lá, que eu já quero comprar uns livrinhos que eu vi que ainda não tem na minha estante. Falou de um, eu falei, cadê aquele livro? Não achei, fiquei 2 horas tentando olhar para trás, não achei o livro. Mas é que eu estou organizando minha biblioteca aqui, ainda está meio coisado. Sigam o Will aqui, bora, vamos fazer o negócio acontecer. É um livro muito bom aqui. Oi, amor! Eu estou falando assim, eu estou com um livro muito bom que é para quem quer... nessa interação de cursos, né? Como se colocar no lugar do outro, é muito bom, que é o livro da empatia. Mandem lá no grupo para a gente comprar, entendeu? Vamos fazer nossa biblioteca, vamos conectar com a pessoa certa e bora, poderosa. Bora, tamo juntas. Gente, gratidão. Se vocês puderem entrar lá dentro do GCN e falar como que foi esse encontro, queria muito ouvir todo mundo, da nota 10 do Will, ó lá, 10, estamos em 10 integrantes aqui, falem lá também como que foi, e bora, amores. Will, gratidão comigo. Gente, vou mandar também de bônus esse material aqui que eu apresentei. Vocês podem usar e abusar dele, viu? Eu vou criar blog dele, pode me mandar que eu já... Vou mandar os livros, já vou escrever os livros aqui, vou mandar os links que eu mandei aqui para vocês. E, enfim, tudo que eu tiver mandar, vou mandar aqui, tá bom? Igor, gratidão. Valeu, galera!